O treinador do Flamengo, Dorival Júnior, decidiu mudar tudo no Flamengo, no seu sistema defensivo, para tentar evitar uma nova derrota diante do Atlético Mineiro. No Mineirão, mesmo palco da última derrota que aconteceu no último domingo. Vamos explorar como deve ser o jogo e vamos falar bastante sobre como Atlético e Flamengo devem se comportar ofensiva e defensivamente na partida dessa noite pela Copa do Brasil. Vem comigo, já deixa o like e compartilhe enquanto eu estou rodando a vinheta. Vamos lá, voltando em definitivo. Você já pensou em escutar os comentários, os meus comentários, em todas as partidas do Flamengo? Pois é, eu posso fazer os comentários ao vivo para você. Essa é uma prerrogativa dos membros do canal do Falso 9. O clube de membros do canal do Falso 9 tem algumas vantagens, só tem um nível, né, que paga R$5 por mês, e tem, a partir dessa contribuição para o meu trabalho independente, tem a vantagem de participar de um canal de Telegram, onde eu faço a transmissão das partidas enquanto elas acontecem. Então, enquanto a partida do Flamengo está acontecendo, eu estou mandando áudios com as nuances da partida, vários áudios ao longo do jogo. Você não tira o olho da TV, deixa o play lá dado e vai escutando o que eu vou falando enquanto o jogo desenrola. Se interessou? Clica aqui no link na descrição do vídeo, se torna membro do canal, fortalece meu trabalho e vamos nessa. Então, o Dorival Júnior deve fazer mudanças no time titular na partida de hoje contra o Atlético Mineiro, que pode até fazer mudanças também, mas serão mais de ordem física do que de ordem tática. Turco Mohamed deve manter a postura conservadora que utilizou no último domingo. E como é que foi a partida, né? Vamos entender como é que foi a última partida para a gente poder falar da de hoje. Então, posse de bola, o Flamengo teve mais, isso tem a ver até com a abertura do placar do Atlético, né? O Atlético vinha conseguindo executar muito bem suas transições. Você quer entender um pouco sobre como foi a última partida com maior profundidade? Clica aqui no banner na descrição do vídeo que você vai ver a minha análise pós-jogo da principal fator, né? Que, na minha opinião, gerou o domínio do Atlético Mineiro. O Flamengo não conseguiu cobrir os passes, né, no campo de defesa do Flamengo, e o Atlético conseguiu encaixar o jogo dos lados do campo, sem grande resistência do rubro-negro, uma marcação extremamente passiva. Passes certos, os dois times passaram mal. Chances de gol, eles tiveram a mesma quantidade de chances de gol. A diferença foi a acurácia do Atlético. Então, os gols esperados do jogo, do Atlético um pouquinho maior, 1.1, do Flamengo 0.7. Finalizações 13-9 para o Galo, cruzamentos o mesmo número, cada um cruzou 11. Eficiência de ataques posicionais. Então o Atlético, sem contra-atacar, teve uma eficiência o dobro da do Flamengo. Só que o Flamengo, no contra-ataque, conseguiu ter 20% de eficiência. O que é eficiência? Às vezes que eu finalizo a gol num contra-ataque. Sendo que ele não finalizou algumas jogadas que ele teve bolas rondando a área do Atlético. Entradas na área parecido, o Atlético entrou 13 e o Flamengo entrou 11. E é sobre essa eficiência de contra-ataques que o Flamengo conseguiu ter, porque o Atlético é um time extremamente exposto a contra-ataques e até por isso tentou utilizar uma estratégia mais conservadora, que o Flamengo vai se pautar e vai se amparar para essa partida. Então, quais são as mudanças que o Dorival vai fazer? Essa informação já está massificado. O Dorival vai escalar o Arão no lugar do Vitinho e o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas. E como é que o time vai se organizar, né? O Atlético, em organização ofensiva, tem a saída de 3, o Otávio deve fazer a frente, né? Tendo em vista que o Jair está lesionado. O Alan fica na linha de 4, junto com Arana, Nacho e Vargas, que tentam fazer um triângulo aqui com o Hulk pelo lado esquerdo, enquanto Alan e Arana tentam fazer um triângulo pelo lado direito da defesa do rubro-negro. E aí o Flamengo deve jogar com uma trinca de volante. Felipe Luiz, que é um lateral que não ultrapassa, então ele é um lateral mais conservador, que vai fazer essa marcação para evitar, e aí você vai entender nas próximas slides a importância dele. Então o Atlético ataca assim e o Flamengo vai entrar também atacando dessa maneira, né, com a Arrascaeta mais aberto e
um homem a menos, digamos assim, dentre aqueles caras que têm uma dificuldade maior de fazer recomposição, uma formação mais conservadora com 3 homens no meio de campo. E aí eu vou explicar um pouco mais. O Flamengo, quando defender em bloco baixo ou médio, vai executar esse 4-1-4-1. O João Gomes deve ser o cara mais recuado e o Arrascaeta e o Everton vão ter a missão de cobrir os passes de Arana e Vargas. Né? A ideia do Flamengo vai ser evitar que esses jogadores cheguem até a linha de fundo se associando, trocando passes. Então a ideia é deixar os laterais um pouco mais para um segundo combate e esses pontas tentarem cobrir, fazer a cobertura dos passes e auxiliar bastante esses laterais nessa linha. Então ele fica na linha alinhado com os volantes, né? Como se fosse um volante pela lateral. Então é um 4-1-4-1 em bloco baixo. Em bloco alto, o Flamengo deve tentar fazer uma marcação mais agressiva, parecida até com o que fazia na época do Paulo Souza, só que até com jogadores mais indicados para tal. Então, o Everton deve colar no Júnior Alonso, o Arrascaeta no Mariano e o Andreas saltar para ver o Otávio. É importante ressaltar que o Everton e o Arrascaeta precisam defender esse passe lateral, esse passe para o lado do campo, que foi muito mal defendido. Por quê? Porque Arana e Vargas vão ser defendidos pelos laterais do Flamengo. E os laterais não vão poder estar postados ali, porque eles precisam defender uma eventual bola longa. Então, vai ser o momento da cobertura desse passe ou descobertura que vai fazer esses jogadores recuarem ou avançarem em campo. E há um delay para que eles saltem a pressão e façam esse encaixe. Para evitar que esses caras recebam a bola novamente com liberdade, como receberam no domingo, essa marcação aqui alta precisa funcionar, evitando passes para os lados do campo. Aqui o Flamengo, quando estiver em transição defensiva, então vamos dizer que perdeu a bola lá na frente e a bola está no Arana. Esses 3 homens vão se alinhar como 3 volantes e vão fazer um balanço, que a gente chama. Então o Arão vai encaixar no Arana, o João Gomes no Alan e o Andreas no Nacho. E aí o Vargas fica livre, porque o meio-campo do Flamengo fica curto, e aí a obrigação do Felipe Luiz é saltar a pressão enquanto o Arrascaeta não recompõe. Se o Arrascaeta estiver recompondo e a bola estiver protegida, o Felipe não salta. Se a probabilidade dele ser acionado for alta e o Arrascaeta estiver longe, o Felipe precisa saltar a pressão aqui para ajudar essa linha de meio. Tá? Então, enquanto o time se recompõe. Então, essa transição defensiva vai funcionar com 3 caras de mais vigor do que tentava funcionar com a Arrascaeta participando disso aqui, né, junto com Gomes e Andreas. Então, o Arrascaeta às vezes não conseguia recompor, a gente chegou a ver o próprio Gabriel nessa linha, né, então estava bastante bagunçada essa coordenação e com 3 volantes ele vai tentar, lógico que o Arão e o Andreas não têm característica de volante, e até as falhas defensivas do Arão, como o Flamengo deve marcar nesse 4-1-4-1, devem ser suavizadas, porque ele vai ter menos campo para cobrir a recomposição mais curta. E aí o Flamengo vai tentar explorar a transição defensiva do Atlético, que é bastante falha. Né? O Atlético faz essa saída com 3 homens mais 1, o Arana avança bastante, né? Uma situação semelhante ao caso que o Flamengo tinha com o Paulo Souza, e o Atlético costuma ter dificuldade nessa recomposição e gerar muito espaço por dentro. Não à toa o Flamengo conseguiu ter 20% de contra-ataques finalizando, né? E conseguiu até ser perigoso no contra-ataque, mas desperdiçou as oportunidades de dar os últimos passos ali, de ser mais efetivo. Então, o Flamengo vai ter esses 4 homens de meio que vão estar marcando aqui em bloco baixo, podendo preencher esse espaço entre as 2 linhas, entre a linha de defesa e a linha de ataque. Vai ter especialmente um jogo muito forte pelo lado direito, com Everton Arão contando com a ultrapassagem do Mateuzinho, uma triangulação que acontece desde que Everton e Arão estão no Flamengo, é uma jogada bastante pacificada entre eles, que eles já fizeram, produziram muita coisa boa ofensivamente por ali, então deve ter um pouco mais de criatividade por esse setor, justamente nas costas do Arana, o que deve prendê-lo um pouco mais e até trazer um pouco o Keno para fazer essa situação, essa ponta, e gerar um pouco de tranquilidade aí para a defesa rubro-negra.
Então, é isso que deve ser a tônica do jogo de hoje. O Flamengo, cada jogo tem um enredo diferente. O Flamengo pode sim complicar a vida para o Atlético e levar a decisão da vaga para o Maracanã. O Atlético não fez uma grande partida no domingo, ele foi superior ao Flamengo, mas foi uma partida bastante conservadora, o que deve ser ainda mais conservadora nessa partida, porém não esperamos que a equipe do Flamengo tenha uma atuação tão ali pedante como a de domingo. Geralmente jogos de Copa o time decide jogar e as mudanças do Dorival eu enxergo como positivas para que o time tenha uma defesa mais sólida. Queria lembrar vocês de se tornar membro do canal do Falso 9 para acompanhar os meus comentários durante esse jogo e durante todos os jogos do Flamengo no ano. Todos os jogos tiveram transmissão no canal de Telegram e é com eles e é com essa renda que eu posso obter através desse apoio de vocês, que eu vou avançando, que eu vou contratando software para trazer os maiores dados e vou conseguindo fazer novos cursos e tendo disponibilidade para estar aqui falando de tática para vocês. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado, um beijo e eu vou nessa.